gente precisa ter todo um carinho para olhar para as pessoas de comunidade aqui na nossa capital. A gente tem tido alguns avanços, mas no meu entender muito pequenos. Agora começou aí a gratuidade da passagem, precisa ser mantido, ampliado, mas a gente precisa levar infraestrutura. A gente precisa garantir a coleta de lixo para todos os setores de Belo Horizonte. Hoje é 96%, ou seja, 4% da população de Belo Horizonte. Isso dá mais de 90 mil pessoas, não tem coleta de lixo na porta de casa. Isso é uma ferramenta de trazer dignidade. A gente precisa, através do marco do saneamento, levar o saneamento básico para toda a BH. A gente não pode ter situações como a gente vê em algumas comunidades, alguns bairros de Belo Horizonte, de esgoto a céu aberto. Isso é inaceitável na capital do segundo maior estado do nosso país. A gente precisa de investimentos em infraestrutura para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, e a gente precisa também trabalhar o lazer das comunidades também com investimento em infraestrutura, podendo proporcionar melhores praças, campos de futebol, trabalhar a grama sintética onde é possível, é uma demanda que a gente recebe, porque a gente vê que os nossos campos estão muito largados e é um ambiente de lazer importante para as pessoas de Belo Horizonte. Então a gente precisa ter mais carinho, mais cuidado com o pessoal de comunidade em BH. Eu tenho um olhar muito atento para as comunidades, porque como repórter que fui durante 23 anos, eu não concordei nunca com as mortes de adolescentes de 16, 17 anos de idade, que eram ali mortos numa questão de disputa, de tráfico. Por quê? Hoje, gente, no ensino médio, quase 20% dos estudantes em Minas, e no Rio isso chega a quase 40%, esse adolescente, essa adolescente abandona a escola, seja para poder trabalhar, seja uma gravidez precoce, e saem da escola para trabalhar em subempregos. O Brasil não pode mais perder essa mão de obra. Nós temos que fazer com que esses adolescentes saiam da escola com uma profissão, em tempo integral. O número de crianças está diminuindo muito, os brasileiros estão tendo menos filhos, e o recurso do Fundeb está aumentando. É uma questão de sensibilidade, especialmente com os aglomerados. Dá a eles a oportunidade, em programas como Desenvolve, por exemplo, eles saem dali com a capacidade da linguagem de fazer sites. Eles podem sair em programas com empresas de tecnologia que vão selecionar os melhores para poder trabalhar. É darmos oportunidade para esses adolescentes. E eu quero trazer o ensino médio para a prefeitura. Há uma possibilidade grande da gente fazer o ciclo completo, desde a pré-escola até o ensino médio. Aí sim, nós vamos começar a dar oportunidade nas vilas aglomeradas. Porque o que aquelas pessoas querem é que o problema delas seja resolvido. Nem esquerda, nem direita. Elas querem comida na mesa e possibilidade de crescimento. Bom, Belo Horizonte tem que ser uma cidade que volte a cuidar das pessoas. E não cuidar de 3 grupos que estão atuando como sanguessuga do dinheiro público. Que nós temos em Belo Horizonte hoje 3 máfias. A máfia do transporte público, que lucra com o transporte sucateado. A máfia do lixo, que lucra com o fato de enterrar lixo, impedir o avanço da coleta seletiva, impedir o avanço de políticas voltadas para a melhoria da reciclagem e do trabalho dos catadores de material reciclável. E a máfia da Lagoa da Pampulha, que lucra com a Lagoa Suja. Então a gente vai ter que enfrentar essas 3 máfias para ter recursos para investir onde importa, que é justamente na população de Belo Horizonte. E um diálogo franco também com a diversidade que perpassa Belo Horizonte, com as diversas comunidades que estão em Belo Horizonte. Quem é prefeito ou prefeita tem que governar para todas as pessoas. A política é a arte de buscar o consenso. Os projetos de lei que eu aprovei enquanto era vereadora, que foram mais de 20, e o que eu aprovei como deputada federal, que garante, por exemplo, água potável em todas as escolas do Brasil, já que muitas escolas, infelizmente, não ofereciam água potável, esses projetos todos que eu aprovei, foram a maioria deles aprovados em consenso, 100% dos votos favoráveis, porque a gente busca a política pública em diálogo com todas as comunidades e grupos que vão ser beneficiados com aquela política pública. Belo Horizonte tem 2 projetos na Câmara dos Vereadores, um criando o Programa Municipal de Cuidado. Esse programa permitirá que nós tenhamos ações específicas para idosos, para mulheres em situação de risco, para deficientes, para crianças com algum tipo de necessidade, que estão, de certo modo, abandonadas. E temos mais um outro projeto que cria o programa de proteção do idoso. Belo Horizonte hoje, talvez, tem uma série de ações para atender, principalmente idoso, mas nós temos que fazer coisas a mais. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo um grande centro de referência de diagnóstico do autismo, porque o autismo hoje é uma questão real.
E nós temos que preparar as escolas. Primeiro, vamos identificar quem tem. E depois preparar a escola para receber. Porque a escola particular não quer saber de autista, não. Nossa escola pública que tem recebido. Nós temos que trabalhar, por exemplo, num programa de diagnóstico do câncer. Estamos fazendo com a Feluma uma grande parceria para ter um grande centro de diagnóstico do câncer. Porque não é possível uma pessoa, porque é pobre, porque mora na periferia, não ter um tratamento como quem tem plano de saúde poder tratar. Então eu diria assim, temos programa para o projeto Superar, que é para crianças com deficiência e adultos com deficiência para praticar esporte. Vamos espalhar isso pelas regionais todas. Temos programa para idosos, para crianças, para pessoas de risco. Vamos criar mais CRAS na cidade, ou seja, tem muita coisa para ser feita. Olha, quando o assunto é assistência social, eu convido vocês à página 19 do nosso plano de governo. É fundamental perceber que as pessoas em Belo Horizonte não podem ter sua vida definida pelo CEP, onde elas nasceram. Passo importantíssimo, um mutirão de regularização fundiária. É injusto e indigno para alguém viver num lugar onde ela não tenha propriedade. Esse processo de regularização, ele traz numa cidade dignidade para todo mundo. Mas não se trata apenas de regularizar. Nós precisamos fazer com que o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, seja melhor tratado no contato com a população aqui na nossa cidade. Essas pessoas que conversam comigo o tempo inteiro mostram que a assistência social na Prefeitura de Belo Horizonte não tem atuado de uma maneira intensa. Vou falar, por exemplo, de pessoas em situação de rua. Nós temos um número que só cresce. Se você que está me ouvindo ficar 2 dias sem tomar banho, sem comida, você vai se parecer muito com aquele outro humano que está ali. O que essa pessoa precisa? Ser retirada da rua, sobretudo para um lugar digno. Grandes abrigos, com beliches comunitárias ali numa multidão não resolvem. Nós precisamos expandir o número de casas de passagem. Espaços para, no máximo, 200, 300 pessoas, com quartos para 4 ou 6 pessoas, em que ela chega à tarde, ganha um jantar, permanece à noite, tem um café da manhã e no dia seguinte ela pode seguir com a ajuda da prefeitura para conseguir um trabalho. Muito bem, olha, eu me sinto muito à vontade de falar desse pessoal. É um povo sofrido, é um povo que precisa de atenção e eu sempre darei. Quero primeiro aqui agradecer o carinho com que eu sou recebido nessas comunidades, nesse pessoal que me recebe, gente, maravilhosamente bem, com amor, com carinho. Todo mundo sabe que eu passei 16 anos num programa de televisão. E nesses 16 anos, quem me acompanha sabe que eu sempre cobrei melhoria para todo esse povo. E eu cobrei de vários órgãos. Quantas vezes eu cobrei, quantas vezes eu criei inimizade com muitos setores, porque eu cobrava melhoria e cobrava veementemente aquilo que o cidadão nem precisava cobrar. Ou seja, a obrigação da prefeitura ou do Estado, ou de quem quer que seja, era fazer sem ninguém precisar cobrar, mas eu cobrei. E vou continuar com muita atenção com esse povo, vocês podem ter certeza, viu? Mauro Tramonte abre as portas da prefeitura para vocês, Mauro Tramonte vai abrir os braços para vocês. Vocês aí são de suma importância e merecem o nosso carinho e o nosso respeito. Participação popular, essa é a palavra-chave. Vamos lembrar os áureos tempos do nosso prefeito Patrus Ananias, onde nós tínhamos orçamento participativo pujante, as pessoas participando, escolhendo as obras. Você vai nas periferias, hoje lá no Morro do Papagaio. Essa escola aqui foi obra do OP. Você vai lá na região Nordeste. Essa praça foi obra do OP. E assim por diante. Então o orçamento participativo será retomado. Também, inerente a esse tema, é a retomada das regionais. Hoje a prefeitura não ouve, não escuta e por isso não atende a população. Nós vamos voltar com as regionais. Então as 9 regionais de Belo Horizonte vão voltar a funcionar. E vamos criar o que eu estou chamando de territórios da cidadania, principalmente vilas, favelas e periferia. Esse território da cidadania, todas as políticas públicas terão que ser aplicadas lá. Política pública de educação, como por exemplo o Pé de Meia, políticas sociais como Bolsa Família, serão por nós também reforçadas pela prefeitura com a presença nesses territórios, políticas públicas para o meio ambiente, plantio de árvores, contenção de encostas, tudo isso estará dentro da política do território da cidadania. E esse território da cidadania só funciona se tiver povo participando, escolhendo o que é prioridade e junto com as secretarias e com as políticas públicas do governo federal, diminuindo, portanto, o índice de pobreza e aumentando o índice de desenvolvimento humano.